Olá, a graça e a paz ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que estejam todos bem, que tenham já iniciado a semana com fé, com disposição, com o coração renovado, cheio de esperança. As coisas vão melhorar. Tão difíceis, a pandemia ainda está pairando, mas graças a Deus já está dando sinais, de que está indo embora. E tenha fé, tudo vai ficar bem. O Senhor é conosco, tem nos amparado. Muitas pessoas se foram, mas eu e você ficamos. Então louvado seja Deus, porque nos concedeu a graça de podermos estar mais um tempo aqui aprendendo e nos aperfeiçoando para podermos alcançar a promessa que Ele tem para aqueles que creem, Para os salvos, para aqueles que creem na vida eterna e creem nesse relacionamento eterno com o nosso Criador. Eu quero convidar você para mais uma escola bíblica. Nós vamos hoje para a lição de número 8. Deixa eu pegar a revista aqui. O título da lição de hoje é Mídias Sociais e Comunhão Eclesial, Oportunidades. Antes nós vamos orar. Mas antes de orar eu vou pedir a você que, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que gosta de conteúdo cristão, que gosta de aprender a respeito das coisas relativas ao reino de Deus, que tem desejo de se mergulhar e se aprofundar mais na palavra do Senhor, na vida, no cotidiano, trazer o cristianismo para a sua vida e transformar ele numa prática, se inscreva nesse canal. O meu intuito é levar você nessa caminhada, caminharmos juntos, aprendendo de Deus e colocando em prática todo o ensinamento que Jesus nos deixou escrito na Bíblia. Eu amo escola bíblica e esse período de pandemia me foi muito útil nesse sentido, de poder usar esse meio de comunicação, essa mídia social, para poder transmitir a palavra de Deus. Tem me feito aprender e tem me dado a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado pela sua imensa e divina graça como conhecimento. Então se inscreva aí no canal, clica no sininho. Todas as vezes que nós publicarmos algum vídeo no nosso canal, você vai receber a notificação, Eu tenho publicado em média 2 vídeos por semana. Como eu disse, nesse período de pandemia, a maioria tem sido de escola bíblica, São temas que a gente trata com a visão cristã, com a ótica de Deus. E eu acredito que isso tem ajudado muito a muitas pessoas a abrir o entendimento, a compreensão e a crescerem, na caminhada com Cristo. Posteriormente nós vamos estar publicando outras coisas. Essa semana eu já postei aí o vídeo da pregação, do último culto. Não está lá completo, mas a gente colocou lá, e o que está lá já tem um conteúdo que dá para você refletir sobre alguma coisa. Eu não espero que todos concordem comigo. A discordância, ela é boa, porque ajuda você a crescer, a melhorar, a rever algumas coisas. Então, se você tem algum comentário positivo a fazer, coloque aí nos nossos comentários aí embaixo do vídeo. Se tiver algum negativo também, faça. Claro que guardando as devidas proporções, digamos assim, com todo respeito, da mesma forma que eu os trato com respeito, espero receber o respeito de vocês. E a não concordância não é falta de respeito, é simplesmente você pensar diferente, ver diferente. E isso é bom, porque a minha forma de pensar com a sua forma de pensar faz com que a gente trilhe caminhos novos. Eu aprendo com você e você aprende comigo. É assim que funciona. A vida é feita assim. Vamos orar? Pai de graça, Deus de misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, graças damos a Ti nessa bendita e abençoada terça-feira. Louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estar aqui, Pai, sendo instrumento do Senhor na vida de muitos.
Eu peço que a tua luz venha iluminar a mim, teu servo, e a todos aqueles, Deus amado, que tiverem a oportunidade de estarem vendo esse vídeo e aprendendo, Deus amado, com a tua palavra, porque todo o ensinamento é do Senhor, vem do Senhor. Por isso eu peço, nos ajude, Pai, nos dê compreensão, nos dê entendimento, para que possamos absorver os teus ensinos, colocá-los em prática das nossas vidas e assim glorificarmos o teu nome. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá? Como eu já disse, mídias sociais e comunhão eclesial, oportunidades. Eu fui procurar no dicionário, eu gosto de livros, eu já disse isso em outros vídeos. Né? Apesar da gente ter hoje toda a facilidade tecnológica de sentar aqui, abrir o notebook e procurar, eu gosto de manusear livros, eu gosto de pegá-los. E eu tenho alguns dicionários, né? Eu tenho um dicionário aqui do Aurélio e tem esse aqui do Sérgio Ximenes, né? Esse aqui que é mais assim para estudante, para levar para a escola. E você acredita que eu procurei a palavra mídia nesses dicionários e eu não achei? Esse aqui é de 1999, ele tem 21 anos. O Aurélio eu acho que ele é mais antigo. E eu não achei a palavra mídia, né? É uma palavra que nem fazia parte, né, dos dicionários. Mas aí eu entrei aqui, evidentemente, no Dr. Google e fui procurar a palavra mídia e vou ler para vocês o que significa mídia. Todo suporte de difusão da informação que constitui o meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens, o conjunto dos meios de comunicação social de massa. Abrangem esses meios o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicação, os meios eletrônicos e telemáticos da comunicação, etc. Tem um outro significado. Em publicidade diz departamento de uma agência publicitária que seleciona os veículos, televisão, jornal, mala direta, etc. E indica as programações mais favoráveis à propaganda e divulgação da mensagem de forma a atingir um público-alvo. Então a gente percebeu que mídia é o meio pelo qual a gente envia informações e recebe informações. Então o nosso título, deixa eu botar o dicionário aqui. O nosso título de hoje fala sobre isso, né? Os meios, né, que são utilizados, os meios utilizáveis para transmitir a mensagem e também manter um canal de comunicação, né? As redes sociais, as mídias sociais hoje, elas têm esse papel, né? E nós, como cristãos, não podemos nos abster disso, não podemos simplesmente ficar de fora disso, pelo contrário. Eu entendo que o cristão ele tem que estar presente em todos os meios, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele tem que estar presente, né? Como Deus, que é onipresente, está em todos os lugares, nós cristãos não podemos estar em todos os lugares, uma única pessoa. Mas como somos muitos, podemos nos espalhar por todos os lugares e estar presente também em todas as mídias, né? Esse momento de pandemia, a lição vai falar sobre isso, foi um momento muito oportuno para pregadores, pastores, evangelistas, presbíteros e cristãos de todos os segmentos e formas estarem falando de Deus, né? As redes sociais estão cheias de gente pregando, cheio de gente dando estudo bíblico. Isso é muito bom. A palavra de Deus está sendo difundida, né? Muitas pessoas que não tinham contato com o evangelho passaram a ter, e muitas dessas pessoas mudaram o seu pensamento, né? Nunca foram a uma igreja, tinham aquela visão estereotipada do crente e aí descobriram que não é bem assim, né? Então, de alguma maneira, a pandemia trouxe algo benéfico, ok? Vamos lá para a lição. O texto áureo de hoje diz assim, está em Daniel capítulo 3, verso 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Daniel capítulo 3, verso 4, como já disse.
Objetivo da lição: conhecer as mídias sociais e suas influências na evangelização e comunhão. Né? Ela tem esses dois caráteres, evangelizar e manter esse canal de comunicação. Nós da Igreja Batista Independente de Vila Boa, por exemplo, mantivemos um canal aberto que é os nossos grupos de WhatsApp. Por lá nós tivemos condição de manter contato, né? Ficamos isolados durante um bom período, mas mesmo assim mantínhamos contato. Lá nos grupos, nós temos o grupo da igreja, temos o grupo das senhoras, temos o grupo dos jovens, e nesses grupos a gente estava sempre difundindo o evangelho, pregando, alimentando as ovelhas, orando junto, né? Ouvindo e também enviando mensagens de apoio, de amparo, de incentivo, né? De esperança, para que a fé permanecesse viva, né? E assim a gente conseguiu atravessar esse período de pandemia até podermos retornar para a igreja. Nós estamos agora realizando os nossos cultos dominicais, né? Ainda durante a semana estamos mantendo esse meio, né, de comunicação, que são as mídias sociais. Temos culto online, né, nas quartas-feiras, escola bíblica dominical transmitida pelo YouTube, né? E ainda temos os grupos de WhatsApp onde a gente mantém a comunicação. Então a gente não estava isolado, né? A gente não estava fisicamente juntos, mas tínhamos um canal de comunicação e espiritualmente também, sempre uns orando pelos outros. Perceber que apesar do avanço nas possibilidades de comunicação pelas mídias sociais, nunca estivemos tão individualizados. Esse é um problema que as mídias sociais acabam trazendo quando a gente não tem equilíbrio, né? Quando a gente deixa que a mídia social nos capture. Aí você está em casa, né, enquanto a família está todo mundo conversando, batendo papo, você está lá no telefone, no WhatsApp, no Twitter, né? Você está próximo de quem está longe, mas está longe de quem está próximo. Isso é um perigo. Praticar. Por que as pessoas mandam mais mensagens de textos do que gravam áudio? Será que não queremos ouvir a voz dos outros? Ele pede para a gente debater esse questionamento que ele faz. Bom, eu vou responder porque que eu particularmente gosto mais de enviar mensagens de texto do que áudio. Por quê? Porque a mensagem de texto, ela me dá a possibilidade de tratar com mais clareza o assunto que eu quero transmitir, porque eu posso corrigi-lo. Eu escrevo, depois eu leio para ver se a informação está clara. Se não está clara, eu posso ali melhorar o meu texto, né? Para que ela fique uma mensagem bem clara para quem vai ler. No áudio é complicado. Às vezes você termina de gravar o áudio e já envia. Aí depois vai ouvir o que você disse, não era aquilo, aí você apaga, aí faz outro áudio, né? Eu confesso que eu tive e ainda tenho um pouco de dificuldade de falar com a máquina, né? Eu gosto de olhar para as pessoas, olho no olho. Eu tive dificuldade muito grande de lidar com essa questão da câmera. Tem hora que eu não olho para ela, tem hora que eu olho, né? E tive dificuldade em falar com a câmera. Hoje eu tenho tido, tá mais fácil, mas não foi muito fácil não. Então eu prefiro escrever por isso, não é porque eu não quero ouvir a voz da pessoa e nem quero que me ouçam. É porque para escrever é mais fácil, né? Você tem a possibilidade de transmitir a mensagem com mais clareza. Só por isso. Textos bíblicos inspirativos. Isaías capítulo de número 40, verso 9. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está seu Deus, o arauto, aquele que anuncia, né? Aquele que fala, aquele que transmite a mensagem, as boas novas, através da voz. Efésios capítulo de número 6, verso 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido
o ministério do Evangelho, a fala, né? Que vai combinar também com a questão do arauto. Né? Segunda Crônicas, capítulo de número 30, verso 1. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Judas, capítulo de número 1, verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiado nos santos. A escrita. Então aqui ele vai mostrar duas formas de transmitir, duas mídias, né? O arauto é a fala, o arauto também vai usar a linguagem falada, né? Falar é uma mídia, né? É uma forma de transmitir mensagem. E escrever, a escrita, a carta, né? Também é outra mídia, outra forma de você enviar e receber mensagens. Introdução. No relato da criação, ao término do 6º dia, Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que tudo havia ficado muito bom. Contudo, algo não estava bom e o próprio Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Assim, logo providenciou alguém para auxiliá-lo e correspondê-lo, a mulher. Seres criados à imagem e semelhança do Criador, com a capacidade inclusive de se comunicar, que nada mais é do que transmitir e receber mensagens. No entanto, para que haja uma comunicação eficiente, alguns elementos são essenciais: o emissor, que emite a mensagem, o receptor, que recebe a mensagem, que é o produto, o código e o meio, né? O código e o meio é em que linguagem está sendo dito e qual é o meio que está sendo usado para que essa linguagem seja transmitida. O código pode ser a língua, por exemplo, né? Inglês, francês, português, espanhol, italiano. E o meio pode ser através do telefone, pode ser através de uma carta, pode ser através de uma fala. Você entendeu? É isso. Vale destacar que muitos dos problemas relacionais acontecem justamente na esfera da comunicação, ou seja, na má comunicação ou na falta da comunicação, né? Conversa, diálogo é o melhor meio de conseguir a paz, o equilíbrio e a harmonia entre os seres humanos. Casais que têm problemas conjugais geralmente estão relacionados à questão da comunicação. Falta de comunicação ou uma comunicação que não é compreendida pelo outro, né? Gera conflito, gera problemas, sem sombra de dúvidas. Eu coloquei a questão conjugal, mas esse problema da falta de comunicação ou da comunicação mal feita vai trazer problemas e complicações em todas as áreas das nossas vidas, seja ela qual for. Não havendo comunicação, há problema, tá? Nem sempre o que se quis dizer é o que se diz, assim como nem sempre o que é dito é compreendido de acordo com a intenção do emissor da mensagem. Isso é muito sério, pelo seguinte: nem tudo aquilo que eu digo é compreendido por quem ouve exatamente da forma como eu disse, porque eu tenho na minha comunicação, na minha verbalização, um conteúdo que pode ser completamente diferente daquele que me ouve. A palavra, quando ela sai da minha boca, ela não me pertence mais, porque a pessoa que vai ouvi-la, ele pode ter uma compreensão ou uma experiência com aquela palavra completamente diferente da minha. Ué, como assim, pastor Júlio César? Vou te explicar, vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, a minha mãe, dona Laurinda, né? Ela era uma mulher excepcional aos meus olhos.
Eu amava minha mãe me amava, ela sempre foi muito cuidadosa, muito atenciosa, uma cozinheira de mão cheia. Minha mãe sabia costurar, minha mãe era uma mulher que tinha cuidado com a casa. Minha mãe era uma mulher do lar, aquela mulher que foi feita para cuidar da família, do marido e dos filhos. Então ela era uma mulher muito atenciosa, carinhosa, prestativa, presente, cuidadosa. Todas essas qualidades minha mãe tinha. Então a palavra mãe para mim é uma palavra muito doce, né? É uma palavra que acalenta a minha alma. Você compreende isso? Agora, mãe, para uma pessoa que teve uma mãe que lhe tratou de forma negligente, uma mãe ausente, uma mãe que não se importava com os cuidados com a criança, uma mãe que deixava os filhos com fome, a casa bagunçada, que não era atenciosa com o marido, né? Uma mulher que não tinha paciência, era intolerante, né? Para essa pessoa, mãe tem um outro significado. Quando ele ouve a palavra mãe, ela não soa bem aos seus ouvidos, porque a memória emocional dele a respeito do relacionamento que ele teve com a mãe não é boa. Você compreendeu o que eu quero dizer? Então aquilo que eu digo não significa que é aquilo que o outro escuta, porque ele vai escutar com toda essa carga de informações que a palavra tem para ele, o significado que tem para ele. Então, ter cuidado na comunicação é muito importante, né? É muito importante eu tomar cuidado com as palavras. Hoje as pessoas não têm mais isso, né? Falam qualquer coisa de qualquer jeito. Tem aquelas pessoas que eu tenho uma certa restrição com essas pessoas que dizem: não, eu falo, o meu problema é que eu sou verdadeiro, eu falo a verdade e pronto. Mas qual verdade? E outra, quem quer ouvir sua verdade? Nós temos que ser mais gentis em todos os aspectos, inclusive na comunicação. Eu não preciso ser agressivo, eu não preciso ser ríspido, eu não preciso ser áspero, eu posso ser gentil no meu modo de falar com as pessoas, até mesmo quando eu vou chamá-las a atenção por algum erro cometido, eu posso tratar de maneira diferente. Eu não preciso colocar na fala uma carga emocional para tentar afetar, atingir, machucar, magoar a outra pessoa, né? E quer saber de uma coisa? Nem tudo deve ser dito. Nem tudo precisa ser dito. As pessoas não têm a obrigação de ouvir o que você tem para falar. Então respeite as pessoas, como você gosta de ser respeitado, né? Comunicação é um negócio muito complicado, tá? Muito complexo. Vamos continuar a nossa leitura aqui da introdução. De acordo com o site Internet Innovation, a palavra mídia refere-se a qualquer instrumento ou meio de comunicação social, como jornal ou rádio. Esses meios de comunicação tradicionais podem ser caracterizados como uma via de mão única, na qual você tem poucas possibilidades de participar. Ou seja, você é mais ouvinte, né, do que falante. Não há diálogo, né? Ou dar a sua opinião a respeito, tá? Contudo, as mídias sociais se configuram como canais de relacionamento, oferecendo diferentes possibilidades para o marketing digital, por exemplo. De um modo mais simples, as mídias sociais são, por outro lado, aquelas que possibilitam que você também se comunique, ou seja, são uma via de mão dupla, são instrumentos que permitem a criação e o intercâmbio de conteúdos. Dentre as mídias sociais bastante utilizadas atualmente, destacam-se YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, LinkedIn e Skype, etc. E foi numa delas, o YouTube, que o filósofo Luiz Felipe Pondé perguntou ao cantor gospel Leonardo Gonçalves se era possível hoje construir uma vida espiritual institucional sem pensar nas redes sociais. Ele teve como resposta: não se pode, não, se você tem a preocupação de se comunicar com o mundo, né?
Por que eu disse no início que os cristãos não podem deixar esse espaço vago? Ou seja, por que a gente não pode ficar de fora das mídias sociais? Porque é o meio de comunicação onde a gente pode e deve transmitir a mensagem do Evangelho, onde a gente deve expor o nosso modo de pensar, a nossa ótica do mundo, né? É um meio onde a gente vai fazer com que as pessoas tomem conhecimento da mensagem do Evangelho, do amor de Deus. Então você deve ocupar esse espaço, sim, e deve usar a sua rede social, a sua mídia social, como um meio de evangelizar e transmitir o amor de Deus, né? Se a gente quer fazer com que o mundo conheça Cristo, esse meio de comunicação, ele é fundamental. Nós não podemos abrir mão disso, tá? Como nós não podemos abrir mão de nada. O meu professor, na minha pós-graduação de psicanálise, ele disse isso logo no início do nosso curso, né? Que nós cristãos abrimos mão de muitas coisas, e a gente foi abrindo mão, e as pessoas não cristãs foram tomando conta, inclusive da questão da terapia, né? Do tratamento psíquico emocional. Hoje é que nós cristãos estamos nos adentrando nessa área, né? E ainda há críticas, há pessoas que não veem com bons olhos um pastor psicanalista, por exemplo, né? Um pastor que usa da ciência e de saberes, né, da área de psicologia, para poder ajudar pessoas a saírem do sofrimento e a terem uma vida equilibrada. Tá? A oração tem poder, mas nem tudo vai se resolver com oração quando você tem uma ferramenta que pode ajudar. Eu sempre digo que Deus, ele age no impossível. O possível ele deixa para nós. E tratar as pessoas é possível, né? Ajudá-las a vencer os seus traumas, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus medos, né? A ciência tem ferramentas para isso, e uma delas é a psicanálise, né? Então a gente não pode abrir mão de nada. Todas as áreas, todos os campos, medicina, engenharia, advocacia, biologia, genética, o cristão tem que estar presente lá, né? Ele tem que estar presente lá para também fazer parte desse crescimento, dessa evolução, desse achado, né? De tudo aquilo que Deus, porque tudo vem de Deus, tudo aquilo que Deus tem dado aos homens para que ele possa alcançar um viver melhor, né? Os saberes filosóficos, né? Que ajudam a gente a pensar, a refletir, abre a nossa mente, expande a nossa consciência e faz com que a gente olhe o mundo de outra maneira, né? A gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, que é um tesouro, né? Que precisa ser explorado por nós cristãos também. Então nós temos que estar em todas as áreas, em todos os campos, em todos os saberes, fazendo parte dessa caminhada, desse crescimento. Ok? Respeito quem pensa diferente. Não tenho dificuldade com isso. Nesta lição trataremos da importância das mídias sociais, tanto para a evangelização quanto para o ensino e compartilhamento das verdades do reino de Deus, destacando alguns cuidados em relação ao seu uso. Ok? Nós vamos aqui para o tópico de número 1. Comunicar é preciso. De acordo com o texto base desta lição, o rei Nabucodonosor havia feito e erguido numa planície da Babilônia uma imagem grande de ouro e depois convocado autoridades para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos ficaram em pé diante dela, até que um arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. A palavra arauto em aramaico, karos, tem a ver com o que clama. Nesse sentido, o arauto apregoava em alta voz
as ordens deixadas por Nabucodonosor. Além disso, os textos bíblicos inspirativos indicam a intenção de alguém em comunicar algo, porém, utilizando-se de formas diferentes, a fala e a escrita, por carta, por exemplo. Diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, que não há muito tempo Deus falou. Desculpa, eu me perdi aqui. Vou ler de novo. Que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. De outra forma, Deus, além de ser alguém que fala e se comunica, é alguém que já se utilizou de maneiras diversas para fazê-lo, desde os profetas até o próprio Filho, Jesus. Assim, o que se precisa compreender é que a palavra de Deus segue atemporal, a sua relevância continua eterna. Valores e princípios cristãos não se mudam, não se mexem neles, mas a forma utilizada pode e deve ser considerada para melhor atingir os objetivos de comunicação. Ou seja, nesse final ele está dizendo que ele fala, a respeito da importância de comunicar-se. Ele dá o exemplo do arauto lá de Nabucodonosor, que anuncia, a respeito daquilo que Nabucodonosor queria comunicar aquelas autoridades, o povo que estava ali. Ele mostra também Deus, usando o meio de comunicação para comunicar as suas verdades e a sua vontade, Ele fez no passado através dos profetas, agora ele faz através do Filho, Então, assim, a comunicação, ela faz parte de tudo, do mundo, do princípio, da existência. Nós não temos como viver sem comunicação. Nós não teríamos conhecimento de Deus se Ele não se comunicasse, se Ele não se revelasse. Inclusive, a gente sabe que a gente busca Deus, mas a gente não encontra se Ele não se revelar, se Ele não se mostrar, se Ele não se fizer conhecer. Você vai passar a vida inteira buscando, procurando e não vai achá-lo, Por isso que algumas pessoas dizem, mas eu já tentei ter um encontro com Deus e não consegui e tal, Deus não existe. Mas há um outro quesito também nessa questão. Você está procurando Deus para quê? Por quê? Qual é o seu propósito? Deus conhece a intenção dos nossos corações. E aqui no final, que é o que eu ia falar no início, ele fala a respeito da mensagem. A mensagem não muda, o que muda é a mídia, é a forma como nós a comunicamos, é o meio que a gente usa para levar essa mensagem. Mas a mensagem de Deus, ela é eterna, ela é atemporal, ela não muda, Ela não sofre nenhum tipo de alteração porque a mídia mudou, A Bíblia já foi escrita em papiro, depois ela foi escrita nos rolos de couro, depois ela foi para o papel. Hoje a Bíblia está na mídia.